Olá pessoal, mais um exercício do nosso curso de Geometria Analítica. O enunciado é: determine a reflexão da reta R com essa equação y igual a 4x menos 3 em relação à reta S com essa equação y igual a 2x mais 1. Para ser mais preciso, o exercício eu acabei de ver, né? Ele pede para determinar a equação, deixa eu arrumar aqui, equação da reflexão da reta. Tá? Então, essa é uma reta no plano, né? Então, ela tem uma equação. Tudo bem. Então, para começar, eu gostaria de observar que essas duas retas, né? Vejam só, né? Dadas aqui através das suas equações, que a gente diz equações afins, tá? Elas certamente se intersectam, né? Porque observa, né? Vejam os coeficientes angulares, né? Tá? Então, por exemplo, aqui o coeficiente angular é 4, aqui o coeficiente angular é 2. Tá? Então, essas retas não são paralelas. Tá? Então, certamente, né, são retas no plano, elas têm que se intersectar. Então, aqui eu fiz um esboço da situação, tá? Também para poder explicar o que é a reflexão da reta R com relação à reta S. Então vejam só, essas duas retas pretas, R e S, se intersectam em um determinado ponto, tá? E a reta R', que a gente está chamando a reflexão, ela é uma reta que tem a seguinte propriedade, né? Cada vez que a gente pega um ponto aqui na nossa reta R, né? Ele tem um correspondente lá na reta R', tá? E esses pontos são tais que essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Então, nesse sentido, reflexão, né? Ou seja, todos os pontos daqui, né, tem um reflexo com relação à reta S lá na reta lá na reta R'. Então, dito isso, como é que a gente vai proceder, né, para encontrar a equação dessa reta? Então, eu vou colocar aqui alguns passos para organizar o nosso raciocínio. Então, veja só, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar esse ponto de intersecção aqui, tá? Então, primeira coisa, vou colocar aqui, intersectar R com S, tá? Uma vez que a gente tem esse ponto de interseção, a gente pode proceder do seguinte jeito: a gente busca qualquer ponto que viva em R. Então, por exemplo, esse aqui que eu marquei, né, que seja diferente do ponto de interseção, tá bom? E vou dar um jeito de determinar o ponto correspondente a ele lá na reta R', tá? Lembra que a gente ainda não conhece a reta R', tá? Mas a reta R a gente conhece, então a gente tem condições de obter um ponto aqui, tá? E dar um jeito de conseguir um ponto correspondente lá. Como é que a gente vai fazer isso? Uma vez que a gente chamar esse ponto aqui de A, tá? Uma vez que a gente tenha as coordenadas desse ponto B aqui, o que eu vou fazer, né? Eu vou dar um jeito de calcular a distância desse ponto B até a minha reta S, cuja equação eu já conheço, tá bom? Então, eu vou saber o tamanho desse segmento. Então, eu vou buscar agora, né? Ó, esse ângulo aqui é de 90 graus. Eu vou buscar um ponto, tá certo? Que diste dessa reta S exatamente essa distância aqui que eu vou calcular, tá bom? Então, vai ter um ponto aqui, né? Tá? Então, eu vou buscar assim, ó, sobre essa reta aqui que eu vou poder determinar, tá bem? Eu vou buscar um ponto que diste exatamente essa distância dessa minha reta S. Então, eu vou tentar determinar esse ponto em B'. Tá? Tendo esse ponto B' e tendo o ponto A, então fica fácil determinar a reta R', porque existe apenas uma reta, né, que passa pelos pontos A e B', e necessariamente essa reta vai ter que ser a reta R'. Então, colocando aqui os passos, determinando isso, vou botar assim: determinar B em R de modo que B não seja A, tá certo? Depois, um terceiro passo seria determinar a distância
entre B e a reta S, tá certo? Então, e depois 4, né? Buscar sobre a reta perpendicular a S passando por B. Tá? Então seria essa reta que eu desenhei aqui. Um outro ponto que diste exatamente esse número aqui, né? Vou chamar esse número aqui de Dzinho, por enquanto. E diste D de S, claro, né? E o fato de ser outro ponto vai implicar que esse outro ponto necessariamente é o B'. Tá? E por último, então, 5, R' é determinada por A e B'. Tá? É a reta por A e B'. Tudo bem. Então, se até aqui tu conseguiu acompanhar os passos, eu sugiro agora que tu pause o vídeo e tente fazer isso de maneira independente. Tá? O que eu vou fazer agora é colocar em prática esse plano aqui. Tudo bem. Então, a primeira coisa a fazer, de acordo com a nossa estratégia, é determinar a interseção entre R e S. Então, vamos lá. R inter S é igual ao quê, né? Então, veja só. O que eu vou fazer é colocar, eu tenho as minhas equações, 4x menos 3, e tenho a outra que é 2x mais 1. Tá? Então, para intersectar as duas, né, eu preciso que o y seja o mesmo, então eu vou fazer, na verdade, 4x menos 3 igual a 2x mais 1. Tá? E isso aqui vai implicar, eu passo para lá e passo para cá, eu vou ter 2x. Passei para cá, né? Então, aqui eu vou ter 4. O menos 3 passei para lá, né? Então, eu vou ter x igual a 2. Tá? Com esse valor x igual a 2, eu volto aqui em qualquer um dos lugares, né? Qualquer uma das duas equações, e encontro o valor de y correspondente. Então, y vai ser, por exemplo, 2 vezes 2 mais 1, que é 5. Tá? Então, o nosso ponto A agora a gente já sabe. Nosso ponto A é 2, 5. Muito bem. Então, pessoal, agora a gente precisa determinar um ponto na reta R que seja diferente do ponto A. Eu chamei de B aqui, né? Tá? Lembra que a nossa reta R tem a equação y igual a 4x menos 3. Tá? Então, basta a gente pegar qualquer ponto, né? Tá? Qualquer valor de x, por exemplo, né? Que seja diferente de 2. Tá? Para obter um ponto B sobre a reta R, né? Então a gente vai calcular o y a partir disso, escolhe um valor de x, calcula o valor de y e obtém um ponto sobre a reta R. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Tá? Então eu vou pegar um valor aqui, por exemplo, vou pegar x igual a 1. Tá? Então o y correspondente seria 4 vezes 1 menos 3, ou seja, 1 também. Tá certo? De modo que então o ponto B associado seria o ponto x igual a 1, y igual a 1. Bem? Então, esse segundo passo da nossa estratégia. Depois disso, o que a gente vai fazer é calcular, conforme a gente tinha combinado, né? Calcular a distância entre o ponto B, que a gente acabou de determinar, e a reta S. Então, vamos lá. A distância entre B e a reta S. Tá? É aquele D que eu tinha colocado lá na nossa estratégia. Então, vamos lá. O que a gente faz? A distância entre B e S. Isso aqui a gente já sabe que é dado, né? Pelo módulo dividido por uma raiz. Tá? Então, o que a gente faz? Né? A gente pega a equação da nossa reta S, que eu vou colocar aqui para lembrar, y igual a 2 vezes x mais 1. Né? Tá? Substitui o ponto B, né, na equação cartesiana. A equação cartesiana significa o quê? Colocar todo mundo para um lado da equação aqui, né? 0 igual a alguma coisa. Tá? Então, o que eu vou fazer é isso, né? Veja, vou pegar o B igual a 1, 1 e substituir ali. Então, vai ser
2 vezes 1, menos o y, né? Então, o y está valendo 1 aqui, menos 1 mais 1, dividido pelo quê? Pelo módulo, né? Do vetor normal, a nossa reta S, no caso, né? Então, seria 2 ao quadrado menos, mais menos 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui no total vai dar, né? Menos 1 cancela 1, então vai dar 2 sobre a raiz quadrada de 4 mais 1, que é 5. Tá? Bom, pessoal, então agora a gente precisa determinar a reta perpendicular a S passando pelo ponto B. A gente vai usar isso para determinar um outro ponto, né? B', né? Que diste aquele valor 2 sobre raiz quadrada de 5 da reta S, tá bom? Então, primeiro vamos determinar quem é essa perpendicular. Então, como a reta S, né, tem a equação y igual a 2x mais 1, então o que a gente sabe, né? Passando esse y para cá, né, a gente vê que o vetor 2 menos 1 é perpendicular à reta S. E, portanto, ele serve como um vetor diretor, né, um vetor paralelo a essa reta perpendicular. Vamos chamar essa reta perpendicular, por exemplo, de reta P, né? Tá? Então, essa nossa reta P vai ter equações paramétricas dadas por x, y igual. Veja só, né? Ela precisa passar pelo ponto B, né? Então, aqui eu vou colocar 1 e 1, mais e mais, e agora eu vou pegar, né, as coordenadas do vetor que é perpendicular a S e, portanto, paralelo à reta perpendicular a S, tá? Então, veja só, aqui vai ser 2t e aqui vai ser menos t, né? Tá? Para t pertencente a R. Tá bem? Então, essa aqui é a nossa reta perpendicular. Muito bem. Então, dito isso, a gente precisa agora determinar um ponto B', que tem aquela distância, 2 sobre a raiz de 5, e que viva 2 sobre a raiz de 5 da nossa reta S, né? Tá? E que viva sobre essa reta P aqui. Então, como a gente pode fazer isso? A gente coloca, a gente busca que 2 sobre a raiz de 5 seja igual a distância de um ponto que viva sobre a reta P. Tá? Então, um ponto sobre a reta P tem coordenada x assim e coordenada y assim. Então, vai ser 1 mais 2t e 1 menos t. Tá? Isso aqui é um ponto que vive sobre essa reta P. E a nossa reta S. Para fazer isso, né, aquela fórmula de distância entre um ponto e uma reta. Aqui, pessoal, eu já escrevi, tá? Então, o que eu fiz? Eu apliquei a fórmula da distância entre o ponto e uma reta, tá? Então, a reta é 2x menos y mais 1, né? Tá igual a 0. Então, eu calculei aqui, ó, a distância desse ponto até a reta S. Então, 2 vezes isso, tá? A primeira coordenada, menos uma vez, né? Tá certo? Essa coordenada, mais 1. Isso aqui é a equação da reta S, calculada num ponto da forma 1 mais 2t e 1 menos t. Tá? E dividir aqui por raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, como sempre. A conclusão disso, tá? É que o que, né? Aqui eu fiz a conta dentro desse módulo, deu 2 mais 5t sobre raiz de 5, né? 2 mais 5t em módulo sobre raiz de 5. Tá? Então, aqui eu cancelei o raiz de 5 e o raiz de 5. O que a gente ganha? Que o módulo de 2 mais 5t vale 2. E agora, então, significa dizer que o que está dentro do módulo ou é mais 2 ou é menos 2. Dependendo disso, a gente vai ter uma solução T ou outra, tá bom? Então, o que acontece aqui, né? Esses valores de T, como que eles são interpretados? Eles são valores do parâmetro, vocês olhem aqui em cima, né? Tá? Então, para cada valor de T, a gente vai obter um ponto da reta. Em particular, para o valor T igual a 0 do parâmetro, a gente obtém qual ponto? Olha lá, substitui lá, né? A gente reobtém o ponto B, que a gente já sabia que vivia sobre a reta. Tá? Agora, quando a gente substitui esse outro aqui, nós vamos obter um outro ponto sobre a reta P, tá bom? Que dista 2 sobre raiz de 5 da nossa reta S, tá certo? Então, qual é a conta que a gente faz, né? Ó, vou substituir aqui, né? Aqui eu preciso mais espaço.
Então, vou colocar aqui, né? Então, o nosso ponto B', né, que é o valor, é o ponto correspondente a esse valor do parâmetro, vai ficar como sendo, né, 1 menos, agora mais, né, 2 vezes esse valor do parâmetro, então 2 vezes o menos 4/5, vírgula, tá? 1 vez esse valor desse parâmetro, ou seja, mais 4/5. Aqui, reduzindo ao mesmo denominador e tal, isso aqui a gente pode ver, né? Então, vai ser menos 8 sobre 5, e aqui, então, 1, né? 8 sobre 8, né? Perdão, 5 sobre 5. Então, aqui vai ser menos 8, né? E aqui 5, então dá menos 3 sobre 5, tá? E aqui vai dar o quê, né? 5 sobre 5 mais 4 sobre 5, então 9 sobre 5. Tá? Esse aqui é o nosso ponto B'. E, portanto, gente, a nossa reta R', que é a reflexão da reta R com relação à reta S, é a reta que passa por A, né, que era aquele ponto de interseção das duas retas iniciais, e esse ponto B', tá bom? Então, vamos fazer isso aqui agora, tá? Então, reta por A e B' é R', né, que é a reflexão. O que a gente faz, então, a partir disso? Então, vamos lá, né? O que a gente precisa? Basta determinar o vetor direção, né? O vetor paralelo a essa reta. Como ela passa por A e por B', e esses dois pontos são distintos, a gente calcula o vetor AB'. Tá? Então, vai ser final, que é menos 3 sobre 5, menos, lembra que o nosso ponto A era 2, 5, né? Então, vai ser menos 2, e aqui a segunda coordenada, que é 9/5 do B', né? Menos a segunda coordenada do ponto A, que é 5. Isso aqui, novamente, né? Fazendo as contas, isso aqui a gente vai chegar no vetor, ó, peço para vocês conferirem, menos 13 sobre 5 e menos 16 sobre 5. Tá? É só fazer as contas aqui, reduzir o mesmo denominador. O que eu faço agora? Vocês observam, né, que para ficar mais bonita a resposta, tá, a gente pode... Isso aqui é o vetor paralelo à reta. Tá? Então, a gente só se interessa, né, para descrever a reta pelo vetor direção, tá certo? Ou seja, pela direção do vetor. Então, a gente pode, por exemplo, multiplicar por 5 e multiplicar por menos 1. Tá? Porque daí vai eliminar essa fração e esse número negativo. Tá? Então, esse vetor com coordenadas 13 e 16 é paralelo à nossa reta R'. E, portanto, a nossa reta R' vai ter uma equação do tipo, né? Esse aqui é paralelo, né? Então, o perpendicular troca a ordem e muda o sinal, né? Então, seria 16x menos 13y mais um certo czinho igual a 0. Tá? Essa aqui seria uma equação cartesiana dessa reta, basta, portanto, determinar quem é esse czinho, né? Para fazer isso, a gente pode, por exemplo, substituir o ponto A, né, de coordenadas 2, 5 aqui e calcular quem é C. Então, veja, o que vai acontecer é 16 vezes 2, coordenada do ponto A, menos 13 vezes coordenada Y, né, do ponto A, que é 5, né, mais C, isso é 0. Tá? Então, fazendo as contas, 13 vezes 5 é 65, menos 32, quer dizer, 32 menos 65 dá menos 33, tá? Mais C igual a 0. Então, o C é 33 e a nossa equação da reta, R', né, vai ser, então, 16x menos 13y mais 33 igual a 0. Tá? Isso termina o nosso exercício.